Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao módulo de saúde mental de psiquiatria do curso. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Silvio Guimarães. Fiz faculdade de medicina na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E depois psicogeriatria na Universidade de São Paulo. Vamos dar início ao conteúdo de psiquiatria. E o conteúdo é extremamente vasto. Vamos tentar dar um foco aos pontos em que especificamente se pergunta, né, nas questões e na prova. Normalmente a psiquiatria é abordada nas provas de uma forma muito prática, de uma forma muito do dia a dia da saúde mental na rede de atenção básica. A primeira aula é para falar um pouco sobre como funciona a rede de atenção em saúde mental dentro do SUS e dentro do Brasil de uma maneira geral. O que é a rede de atenção à saúde? São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integridade do cuidado. Apenas o conceito do que deve funcionar a estrutura de atenção à saúde de uma maneira geral dentro do SUS. E como subdivisão dessa rede global, nós temos a rede de atenção de saúde mental. E o que seria? É uma subcategoria da rede total, sendo a rede para atenção para o paciente que possui transtornos mentais e seus familiares. Essa rede de saúde mental desenvolve suas ações e serviços de acordo com os princípios doutrinários do SUS: universalização, equidade e integralidade. Também fazem parte os princípios organizativos: regionalização e hierarquização, descentralização e comando único, e a participação popular, que nós vamos esmiuçar um pouco mais à frente. Falar de saúde mental no Brasil, a gente precisa falar de um ponto muito importante, que é a Lei 10.216. Essa lei foi dada entrada por um deputado chamado Paulo Delgado, tanto que é muito conhecida como Lei Paulo Delgado. Em 1989 entrou o pedido da lei no Congresso e só em 2001 foi sancionado. Ela afirma os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona e remodula todo o modelo assistencial em saúde mental no Brasil. Antes da lei, o Brasil funcionava de uma forma muito manicomial. Então, a rede de assistência básica de saúde mental não era forte, não era bem desenvolvida, e se funcionava com grandes estruturas asilares e hospitais psiquiátricos muito numerosos. A lei veio para tentar mudar esse enfoque manicomial e colocar um enfoque mais de atenção básica, criando uma série de estruturas que nós vamos comentar daqui para frente. No artigo 4, especifica que na intervenção em saúde mental, a internação psiquiátrica nunca deve ser a primeira opção. O atendimento ambulatorial tem que ser primordial, tem que ser o foco. E a internação em qualquer modalidade só seria indicada quando os recursos extra-hospitalares não forem suficientes. Isso não era o que acontecia antes. Qualquer dificuldade psiquiátrica, qualquer demanda psiquiátrica que houvesse por parte da família, acabava se internando. E se internando pacientes sem a necessidade real de internação. E nós sabemos que a internação psiquiátrica, ela bem indicada, é extremamente necessária. Mas ela é um meio, assim como em qualquer especialidade clínica, ela é um meio ruim de ser feito se você não for bem indicado.
A internação involuntária, ela fica restrita somente a situações de risco iminente de morte para o usuário, a partir de indicação médica precisa e com autorização da família ou responsável legal. Ou seja, a internação passou a ser uma necessidade médica, e não como era antigamente, em que bastava a família querer internar um paciente e isso era possível ser feito. Hoje, nós temos 3 tipos de internação que foram normatizadas por essa lei. A internação voluntária, internação involuntária e internação compulsória. Voluntária, lembrando que todas essas internações há necessidade de indicação médica precisa para ser feito a internação. Na internação voluntária, o paciente concorda com sua internação. Então ele tem uma indicação médica e ele mesmo assina a documentação de internação. Ele mesmo consente. Na internação involuntária, acontece quando o paciente não quer essa internação e há indicação médica. Por exemplo, o risco de suicídio, o risco para si ou para os outros, uma descompensação de um caso clínico, do quadro clínico muito intensa, há necessidade dessa internação e o paciente não aceita. Nesse caso, a família assina a documentação dizendo que concorda com essa internação. Uma questão importante que a Lei Paulo Delgado determinou nessas internações involuntárias é que a clínica, o hospital que internou, o responsável técnico do estabelecimento, ele deve comunicar ao Ministério Público Estadual, tanto na internação como na alta. Isso faz com que o poder público tenha um controle sobre os pacientes que estão internados à revelia, vamos dizer assim, à revelia dele próprio. E com isso eles a possibilidade de fazer um monitoramento se existe algum paciente que está internado sem necessidade ou não. No caso das internações compulsórias, são as internações nomeadas judicialmente. Às vezes, por alguma questão judicial, algum processo, o juiz determina que é necessário a internação ou para tratamento, ou para compensação do quadro clínico, ou para estabilização de alguma questão. Nesse caso, na internação compulsória, só uma nova ordem judicial que pode dar a alta. Outra legislação que normatizou a estrutura de saúde mental aqui no Brasil é o Decreto 7508. Ele define as regiões de saúde e o que ela deve conter, no mínimo, de ações e serviços. Dentro desses serviços possui a atenção psicossocial. Como funciona no SUS, de uma maneira geral, há uma análise da região e há uma centralização nas cidades com grandes centros, com um grande número de pessoas, a concentração de serviços terciários, de serviços mais complexos. Então, assim como é feita a análise de todas as regiões, de todos os territórios, no SUS, na saúde mental também é feito assim. A distribuição entre uma região em ambulatórios, em leitos psiquiátricos, e que área essa região vai abranger. E a atenção básica é a porta de entrada dos usuários no SUS, tanto na parte clínica como na parte de saúde mental. Então, o paciente de saúde mental que vai ter o seu primeiro atendimento, ele não vai procurar diretamente uma unidade psiquiátrica, ele vai para a atenção básica. Então, o profissional da atenção básica, ele tem uma importância enorme em reconhecer, em acolher e encaminhar esse paciente para os serviços adequados. Outra portaria de 2011, a 3088, definiu diretrizes da rede de atenção, definiu quais os serviços da rede de atenção, que nós vamos falar daqui a pouco, estipulou a Política Nacional de Saúde Mental e Outras Drogas,
e definiu outros princípios da reforma psiquiátrica. E, mais atualmente, em 2017, a portaria 3588 definiu o CAPS-AD 4. Nós vamos falar o que são os CAPs daqui a pouco. Voltando para a questão do território e da estrutura da análise de uma área e de como iria funcionar o serviço para aquela região, a gente tem que pensar que o serviço tem que ser de portas abertas. Então a gente tem que conseguir fazer uma acessibilidade muito boa para o paciente. Quanto mais próximo que o usuário vive, onde esteja essa família, seus amigos e as instituições que têm contato, quanto mais próximo a porta de entrada desse serviço estiver, melhor. Então, ao pensar no território, a gente tem que pensar nas portas de entrada, nos serviços de portas abertas e bem próximo, onde o paciente vive. E onde compõe a rede social do usuário e onde circulam os seus laços afetivos. Para o cuidado na rede de atenção psicossocial, é muito importante a gente pensar na integração de diversos pontos. Primeiro, o cuidado integral. De você pensar no paciente e no cuidado como um todo. Tanto dele, como da sua família, como do seu contexto psicossocial. E cada paciente é um paciente diferente. E cada família é uma família diferente. Então, nós temos que... O serviço de saúde ele tem que conseguir abordar a singularidade de cada paciente. E pensar num plano terapêutico específico. Então, as diversificações das estratégias de cuidado é fundamental. Entender o que cada paciente necessita e o que cada paciente vai funcionar melhor para esse paciente. A rede também trabalha em combater estigmas e preconceitos. Principalmente na área de saúde mental, existe um preconceito com o doente mental muito grande. Então, trabalhar o que a gente chama de psicofobia, do preconceito, dos pensamentos contra o doente mental, faz parte dessa rede também. O controle social dos usuários, dos seus familiares. Nós sabemos que a doença mental ela é biopsicossocial, então a gente pensa na questão biológica, mas a gente pensa na questão psicológica e social também. É fundamental que a gente entenda o contexto social desse paciente. E nisso a rede de atenção psicossocial, ela por estar lá no território, próximo do paciente, ela consegue ter esse approach muito melhor com a família e com o paciente. Estratégias de educação permanente, principalmente em psicoeducação, é importante que o paciente entenda, que a família entenda o que é a sua doença, o que é o seu quadro e saiba o máximo possível sobre sua doença. A construção de um projeto terapêutico singular, que já falamos, cada paciente tem um projeto terapêutico único. Ele tem uma abordagem única, principalmente no que fala de serviços terapêuticos, como psicoterapia, terapias ocupacionais. Cada paciente vai ser construído um projeto singular. Estratégia de redução de danos, que a gente fala muito na dependência química, que são estratégias de quando você não consegue abstinência total, você trabalha a redução, o uso de outros tipos de drogas. Quando a gente falar de dependência química, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Promoção de autonomia, que é fundamental em qualquer tratamento psiquiátrico, a gente trazer o paciente o máximo possível, o máximo que ele consiga voltar para a sociedade, para a funcionalidade. O que a gente quer do paciente é ele totalmente funcional dentro
dentro de um trabalho, da família, da sociedade. E nós sabemos as dificuldades que as doenças mentais trazem para isso. Mas o quanto mais conseguimos trazer de autonomia para o paciente, melhor estamos sendo efetivos com o paciente. Cuidado em liberdade, que é a questão não manicomial, você manter o cuidado em estruturas ambulatoriais, com o paciente vivendo na comunidade sempre que possível, e respeito aos direitos humanos. A nota técnica 11 de 2019 acrescenta os serviços de ambulatório multidisciplinar de saúde mental, hospital psiquiátrico e hospital dia. Inclui a estratégia de tratamento de abstinência e diminui as restrições para internações de crianças e adolescentes, que era um problema na legislação anterior, onde as crianças e os adolescentes não tinham muito lugar para internar. Isso não estava muito bem definido dentro da legislação. E essa nota técnica inclui as normatizações para crianças e adolescentes. Rede de saúde mental, atenção psicossocial, integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção. Atende as pessoas em sofrimento ou com demandas decorrentes de saúde mental ou consumo de drogas. Mantém suas especificidades loco-regionais, ênfase nos serviços de base comunitária, caracterizado por plasticidade e se adequar às necessidades dos usuários e familiares, e não os mesmos se adequarem aos serviços. Esse ponto é muito importante nessa nova proposta, porque o serviço de saúde mental era muito descentralizado, normalmente longe do paciente, havia uma dificuldade muito grande de busca desse serviço, e o serviço era colocado daquela forma, sem nenhuma flexibilização em relação à necessidade do paciente. O pensamento hoje em dia é nós tentarmos nos se adaptar ao paciente. Sabemos que as dificuldades no dia a dia são muito grandes e a gente não consegue executar isso de forma precisa, muito longe da ideal. Mas manter esse pensamento na cabeça, lembrar que a nossa ideia é sempre essa, é muito importante, para que a gente não se acomode dentro das dificuldades e busque sempre chegar ao ponto que nós desejamos. Atua na perspectiva territorial, conhecendo suas dimensões, gerando e transformando lugares e relações. Componentes da rede de atenção psicossocial. Atenção primária, a porta de entrada. A porta de entrada, as unidades básicas de saúde e as clínicas da família. E os núcleos de apoio à saúde da família. Esses dois pontos são fundamentais no funcionamento da rede de atenção em saúde mental. Por quê? Porque é a porta de entrada, o primeiro contato do paciente de saúde mental será na atenção básica. E mais que isso, a atenção básica é onde está mais próxima, principalmente com as clínicas da família, os núcleos de apoio de saúde da família, é onde o sistema de saúde está mais próximo da casa desse paciente. Próximo, às vezes, dentro. O núcleo de apoio à saúde da família visita as famílias. Assim, conhece a família a fundo. Isso, além de atender a demanda, identificar problemas. Então é fundamental que o profissional que está ali na família, na casa do paciente, ele pense em saúde mental e ele tente identificar possíveis problemas. Existe alguma questão de alcoolismo dentro da casa? Existe alguma questão ansiosa? Existe algum problema com as crianças? Existe algum problema de aprendizado? Estar dentro da casa da família é um momento único de você identificar e fazer prevenções em saúde mental. Porque por muitas vezes nós podemos identificar alguns componentes
dentro da família, dentro dessa dinâmica familiar, e intervir antes que vire um problema muito, muito sério. Outros componentes da rede de atenção são os consultórios de rua, que são grupos itinerantes para atender a população de rua. A gente sabe essa a quantidade, a prevalência de doença mental na população de rua é muito grande. Então, são grupos multiprofissionais itinerantes, de acordo com a necessidade, montados e para atender a população de rua. Os CAPs, que é ponto fundamental de toda a estrutura da reforma psiquiátrica e de toda a estratégia de atenção em saúde mental. O que é o CAPs? São centros que funcionam como hospitais-dia. Centros onde o paciente vai durante o dia e depois volta para casa à noite para dormir em casa. Lá nos CAPs, eles vão fazer a sua medicação, ter atendimento médico, ter atendimento terapêutico, ter as terapias ocupacionais, musicoterapia, diversas, e sempre respeitando aquele planejamento de terapêutico único. Então, a equipe do CAPs vai olhar para aquele paciente, ver qual é a sua demanda e estruturar um plano terapêutico. Tanto em número de vezes que o paciente vai para lá, como quais terapias ele vai fazer ou não vai fazer. Então, o raciocínio, hoje em dia, geral da atenção psiquiátrica, é o paciente não mais ficar internado. Ele só internar quando há uma necessidade absoluta. Ele ficar acompanhado no CAPs. A partir dos CAPs, é possível entender se o paciente está descompensando ou não e evitar internações. Porque o que acontecia antes, o paciente ficava em casa, ele ia descompensando ao longo do tempo, quando chegava uma crise muito, muito intensa, levava-se para a internação. Com o acompanhamento regular no CAPs, a equipe conhece as demandas e conhece os detalhes daquele paciente. Percebe que ele não está tão bem, que ele está piorando, e aí o médico do CAPs já pode fazer alguma alteração e com isso se evita muita internação. Então o CAPs é realmente a estrutura central do funcionamento da rede de atenção em saúde mental. Outros componentes dessa rede a unidade de acompanhamento terapêutico transitório, que são unidades de internação rápida. Às vezes precisa de o que se chama de leito diagnóstico. Isso funciona ou nas emergências setoriais, existe núcleos, em alguns núcleos de emergência existe leitos diagnósticos psiquiátricos, que é para ficar 2, 3 dias no máximo. Por muitas vezes uma internação de 2, 3 dias já consegue resolver. Se não resolver o problema, parte para uma internação maior. Mas essas unidades de acolhimento transitório são muito importantes nesse sentido. Leitos em hospitais gerais, se instituiu isso porque antes o hospital geral, o hospital clínico, não tinha leito psiquiátrico, então quando havia uma necessidade psiquiátrica, ia para a clínica psiquiátrica, para o hospital psiquiátrico, e sabemos que a clínica psiquiátrica não é um hospital completo. Então, não existe um apoio clínico de exames, de material médico clínico adequado para se tratar uma questão clínica. Mas o doente psiquiátrico também adoece clinicamente. Então é necessário a gente ter leitos psiquiátricos dentro do hospital geral para que aquele paciente que esteja descompensado clinicamente e psiquiatricamente possa ter o tratamento adequado de ambos os lados. E a urgência e emergência, SAMU, que é o serviço de remoção, e as UPAs. Então, são também portas de entrada muito
muito importante na saúde mental. Muitas vezes a saúde mental vai bater numa UPA, numa unidade de pontos de atendimento, num pronto-socorro, num momento de descompensação. E componentes suplementares, temos os centros de referência especializados em assistência social, os CREAS. Esses são centros voltados para assistência social. Os centros de referência em assistência social e as residências terapêuticas. A residência terapêutica entrou aonde? Na reforma psiquiátrica, haviam muitos pacientes internados, moradores em hospitais psiquiátricos. Haviam milhares de pacientes internados há anos. E foi feito um trabalho muito grande no sentido de trazer esses pacientes de volta para a sociedade. E isso conseguiu ser feito. Agora, alguns pacientes, ou pela gravidade do seu quadro clínico, ou pela gravidade do seu quadro social, a equipe chegou à conclusão que não havia possibilidade do retorno dele à sociedade. Ele não tem funcionalidade suficiente para voltar à sociedade e viver em casa. Nesse ponto, criou-se as residências terapêuticas, onde vários pacientes residem com suporte de enfermagem, com suporte médico, mas trocando aquela ótica de hospital. O objetivo da residência terapêutica é tentar trazer uma cara de casa para aquele paciente que vai ter que ficar asilar. Esse é um esqueminha com todos as unidades que a gente falou, como que funcionaria, né? Esse esqueminha coloca tudo, né, na mesma área, mas eu vou só chamar a atenção de uma coisa pelo conceito de territorialização do SUS, o quanto essas unidades às vezes não estão na mesma cidade. Nem toda cidade demanda um CAPS de alta complexidade. Nem toda cidade tem um hospital de alta complexidade e, com isso, leitos psiquiátricos. Então, na verdade, essa estrutura que no esquema está como se fosse na mesma cidade, no mesmo quarteirão, ela está distribuída por uma área que foi planejada dentro da rede de atenção de saúde. Vamos falar sobre os CAPs. Os CAPs são serviços de saúde mental abertos e comunitários do Sistema Único de Saúde e foram concebidos como a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. Os CAPs se constituem como lugar de referência e tratamento para pessoas com grave sofrimento psíquico, cuja severidade e/ou persistência demandem um cuidado intensivo, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com sofrimento mental. Os CAPs devem promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, assistência social, saúde, trabalho, esporte, justiça, habitação, cultura e lazer, sempre de acordo com os projetos terapêuticos singulares. Foi a questão que a gente já comentou. O CAPS é a peça fundamental do tratamento psiquiátrico hoje em dia. E sempre focando na reinserção do paciente à sociedade. Por isso tantas atividades intersetoriais de cultura, lazer, assistência social, saúde, trabalho. O objetivo do CAPS a gente falou lá atrás que combater preconceito é trazer o paciente de volta para a sociedade e fazer um acompanhamento adequado e contínuo desse paciente.
O primeiro CAPS foi criado em 1987, na cidade de São Paulo. O cuidado no CAPS é realizado através do projeto terapêutico singular, que pode ser composto de acolhimento inicial, acolhimento diurno ou noturno, atendimento individual, atenção às situações de crise, atendimento em grupo, práticas corporais, práticas expressivas e comunicativas, atendimento para a família, atendimento domiciliar, ações de reabilitação psicossocial, promoção de contratualidade, fortalecimento do protagonismo de usuários e familiares, ações de articulação de redes intra- e intersetoriais, matriciamento, ações de redução de danos, acompanhamento do serviço residencial terapêutico e apoio ao serviço de caráter transitório. Ou seja, o cuidado do CAPS, a função do CAPS é manter toda a estrutura de apoio à saúde mental daquela região e daqueles usuários. Desde o acolhimento inicial até a análise e a definição de se seria colocado numa residência terapêutica ou acompanhamento dessas residências terapêuticas. Os CAPs, eles têm setores e eles têm níveis de CAPs, desde CAPs mais simples, onde funcionam só durante o dia, a CAPs maiores, em que funcionam de manhã e de noite, tanto que fala do acolhimento diurno e noturno. Alguns CAPs têm, inclusive, leitos diagnósticos para manter o paciente durante algum tempo, com internações muito breves. E esse acolhimento inicial que o CAPS faz é sempre feito através de demanda da atenção básica. Então, a atenção básica, ao verificar a necessidade de um acompanhamento regular de um paciente psiquiátrico, ela vai encaminhar ao CAPS, e o CAPS vai ter uma equipe para esse acolhimento inicial e para essa demanda, a análise do projeto terapêutico singular. Profissionais que compõem a equipe, médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, assistentes sociais, entre outros, profissionais de educação física, pedagogos, psicopedagogos. Todos esses profissionais agregam muito à equipe multidisciplinar do CAPS. E, como nós falamos assim dos tipos de CAPs, nós temos CAPs 1, 2, 3. CAPs normais, porque existem os CAPs infantis e os CAPs de álcool e drogas. Vamos falar sobre eles. Os CAPs 1 são CAPs menores, para municípios com até 80 mil habitantes. Os CAPs 2 já são para municípios maiores, com até 200 mil habitantes. Com horário de funcionamento, tanto os CAPs 1 como os CAPs 2, de segunda a sexta, de 8 às 5. Horário comercial. Já os CAPs 3 são CAPs para cidades com mais habitantes, com mais de 200 mil habitantes. E ele tem horário de funcionamento de 24 horas. A gente pode pensar que dentro da territorialização e dentro da estratégia de uma área, a gente pode imaginar que existe um CAPs 3 na cidade grande, na cidade com maior número de habitantes daquela região, e as cidades menores vizinhas, elas são atendidas por CAPs 1, e com o conceito de regionalização. Assim, se há necessidade de algum atendimento à noite, o paciente aí tem que se deslocar para a cidade maior. Os CAPs normais, esses que a gente falou, de CAPs 1, 2 e 3, eles são exclusivamente para atendimento de pessoas a partir de 18 anos.
Para o atendimento de crianças e adolescentes, existe uma outra modalidade de CAPs, que são os CAPs I, que são exclusivos para o atendimento de crianças e adolescentes. Já o CAPs I, ele não tem CAPs 1, ou seja, não tem aquele CAPs pequeno de pessoa de cidades com poucos habitantes. Eles só são construídos em cidades com um pouco mais habitantes, e aí eles têm as divisões de 2 e 3. E nós temos um tipo de CAPs, que é o CAPs AD, que é focado para álcool e drogas. Essa distinção é importante até no encaminhamento. Se você vai encaminhar um paciente com álcool e drogas, você vai encaminhar para o CAPs AD da região. E o CAPs AD também não tem nível 1. Não existe CAPs AD 1. Só nível 2, 3 e 4. E o 4 foi criado recentemente. O 4 ele tem uma demanda clínica um pouco maior, e ele tem capacidade de fazer internações de pequeno tempo, de curto espaço de tempo. Uma questão do CAPs AD é que adolescentes e crianças, usuários de álcool, também vão para o CAPs AD. A estrutura física do CAPs demanda pelo menos para o funcionamento adequado, assim, um espaço de acolhimento, quer dizer, uma recepção e salas para aquele primeiro atendimento ao paciente, consultório para atividades individuais, tanto médicas como terapêuticas, salas maiores para atividades coletivas, assim, as terapias em grupo são muito frequentes no CAPs, e como o objetivo é ressocialização, é fundamental a gente trazer o paciente para atividades coletivas para que eles convivam e desenvolvam habilidades sociais. Um espaço de convivência, porque o paciente não vai ficar só em tratamento, ele vai ficar o dia inteiro lá, ele vai fazer refeições, ele vai tomar as medicações. Então uma sala de convivência onde entre terapias eles possam estar, ver televisão e conviver. Uma sala de enfermagem, um posto de enfermagem onde se aplica a medicação, onde se dá a medicação diária do paciente. As oficinas, que a gente chama de salas de terapias específicas. Então, por exemplo, uma oficina de pintura. Então, assim, é uma sala só com estruturas de telas, de tintas, de pinturas para ser feita aquela oficina. Ou oficina de marcenaria, onde o paciente vai trabalhar com madeira. E muitas dessas oficinas, elas têm o objetivo de ser formador de alguma atividade profissional também. Conforme o paciente conseguir desenvolver habilidades, às vezes ele consegue fazer um artesanato que possa vender, fazer algum conserto de móveis, ou em oficinas de cozinha, desenvolver habilidades de ser um ajudante de cozinha. Então as oficinas, elas têm muito foco de reinserção social e de colocação do paciente no mercado de trabalho. Sempre tentando avaliar o quanto o paciente consegue oferecer. Dentro da estrutura física do CAPs, há o refeitório também, eles passam o dia inteiro, tem uma área para refeição, sanitários, e área externa para oficinas, recreações e esportes. É muito útil, muito comum que no CAPs tenha áreas externas ou de oficinas de horta, oficinas de jardinagem. Alguns CAPs têm horta, outros CAPs têm produção de flores, e depende do que a equipe vai desenvolver de projeto para aquele CAPs. Mas uma área externa aberta também para recreação e para esportes. Ter uma piscina, uma quadra, tudo dependendo da possibilidade de espaço e de recurso de cada CAPs. Mas estamos falando aqui no ambiente ideal. E em termos de equipe mínima,
dependendo do nível do CAPS, a gente vai ter uma equipe mínima. No caso do CAPS 1, um médico com formação em saúde mental. Não há necessidade de ser psiquiatra. Existe pós em saúde mental que não é a pós de psiquiatria. É uma especialização em saúde mental, na verdade são cursos de especialização mais básicos. Nesses CAPS 1, um médico com formação em saúde mental já atende a demanda. Um enfermeiro formado e 3 profissionais de nível universitário, que são os profissionais de terapias. E 4 profissionais de níveis médio. No CAPS 2, já há necessidade de um médico psiquiatra, formação em psiquiatria. Um enfermeiro com formação em saúde mental. Assim, no CAPS 1 era um enfermeiro formado qualquer. E o CAPS 2, há necessidade da formação em saúde mental na parte da enfermagem. 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. No CAPS 3, equipe mínima, 2 médicos psiquiatras, um enfermeiro com formação em saúde mental, 5 profissionais de nível universitário e 8 profissionais de nível médio. Para o acolhimento noturno, um plantão noturno, a necessidade de 3 técnicos ou auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro de serviço, e um profissional de nível médio da área de apoio. No caso do CAPS-AD, um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas, 4 profissionais de nível universitário e 6 profissionais de nível médio. No CAPS-AD 3, um médico clínico, um médico psiquiatra, um enfermeiro com experiência e ou formação na área de saúde mental, 5 profissionais de nível universitário, 4 técnicos de enfermagem, 4 profissionais de nível médio, um profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza administrativa. E para o acolhimento noturno, um profissional de saúde de nível universitário, preferencialmente enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, sob supervisão de enfermeiro de serviço, um profissional de nível fundamental ou médio para a realização de atividades de natureza administrativa. No caso do CAPS-I, um médico psiquiatra, ou neurologista, ou pediatra com formação em saúde mental. Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 profissionais de níveis médios. O profissional de nível universitário está entre as seguintes características profissionais: psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, educador físico ou qualquer outro profissional necessário ao projeto terapêutico. Às vezes alguém formado em arte para fazer atividades de teatro, alguns profissionais para atuar nas oficinas e nas terapêuticas de nível superior. Os profissionais de nível médio estão entre as seguintes categorias: técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional, artesão e outras atividades de nível técnico. Os profissionais de nível universitário para o CAPS-I podem ser psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeuta ocupacional, fono, pedagogo ou outros profissionais necessários para o projeto terapêutico. A estratégia de saúde da família se caracteriza por um conjunto de ações na esfera individual e coletiva que abrange a promoção e proteção da saúde, dirigida a populações de territórios definidos. A estratégia de saúde da família, por meio desse conjunto de ações, assume a responsabilidade sanitária, considerando assim a dinamicidade existente no território em que vivem tais populações. Batendo de novo nesse ponto em que a gente já falou.
Cada área tem suas características individuais, suas necessidades individuais. E tanto a construção de serviços, como a distribuição desses serviços, vai ser individualizada em cada região. Os núcleos de atenção à saúde da família, eles atuam de maneira integrada, apoiando os profissionais e equipes de saúde da família, a fim de ampliar a abrangência e resolutividade das ações da atenção básica. Realiza prioritariamente acompanhamento compartilhado por uma intervenção interdisciplinar junto às equipes. Podem compor essas equipes psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professor de educação física, nutricionista, sanitarista, terapeuta ocupacional, ginecologista, homeopata, acupunturista, pediatra e psiquiatra. Esses núcleos de atenção à família são os núcleos onde estão mais próximos, são clínicas de família, são os núcleos que estão mais próximos do paciente. Muito da demanda que poderia ir para o CAPS, às vezes pode ser suprida por esses núcleos. E deixar o CAPS para casos mais complexos, que demandam uma atenção maior. Os consultórios de rua. A equipe de consultórios de rua é um grupo de multiprofissionais que atuam em unidades móveis, de forma itinerante e frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua. A equipe oferta ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas diferentes necessidades de saúde. Amplia o acesso à saúde dessa população, a rede de atenção e proporciona de maneira mais oportuna a atenção integral à saúde. Desenvolve também ações compartilhadas integradas às unidades básicas, aos CAPs, ao Serviço de Urgência e Emergência, instituição componente do Sistema Único de Assistência Social e outras instituições públicas da sociedade civil. Todas essas unidades elas atuam em conjunto. E o consultório de rua pode identificar uma situação que cabe ao CAPS resolver, ou uma situação de gravidade, de quadro agudo psiquiátrico, em que o paciente necessite de uma internação breve, ou de uma internação prolongada, ou de um atendimento de urgência. O consultório de rua ele vai agir em conjunto com todas as outras unidades. As unidades de aconselhamento terapêutico transitório oferecem cuidados contínuos de saúde com funcionamento de 24 horas em ambiente residencial e objetiva oferecer acolhimento voluntário e contínuo para pessoas com necessidades decorrentes de uso de crack, de drogas, de álcool, de ambos os sexos, acompanhados nos CAPs, em situações de vulnerabilidade social e ou familiar, e que demande acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. O período de permanência pode ser de até 6 meses, de acordo com o projeto terapêutico singular, que está sendo desenvolvido e discutido com o CAPS de referência. Ou seja, dentro do projeto que o CAPS tem de terapêutico com o paciente, pode-se ver uma necessidade tanto de um paciente psiquiátrico, mas principalmente em uso de drogas, necessidade de uma reclusão durante algum tempo. Essas unidades de acolhimento terapêutico elas vão acolher esse paciente durante esse tempo, de acordo com o projeto, com a determinação da equipe. E o acolhimento nessas unidades será definido exclusivamente pela equipe do CAPS de referência, que será responsável pela elaboração do projeto singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde. Essa não é uma unidade para que a família procure internação. São unidades para internação dentro do projeto terapêutico do CAPS. Duas modalidades de unidades de acolhimento. Adulto ou infanto juvenil.
Leitos em hospitais gerais. O componente de atenção da rede de atenção psicossocial habilita hospitais gerais, maternidades e hospitais de pediatria para oferta de leitos em saúde mental, que funcione como retaguarda para a rede. É um ponto estratégico para fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Pela questão de conseguir dar conta da demanda clínica e psíquica. A prevalência de doenças clínicas dentro dos pacientes psiquiátricos é muito grande. O doente psiquiátrico também adoece clinicamente. E ele normalmente não leva muito a sério o seu tratamento. Então são pacientes que tendem a ser mais descompensados da sua pressão arterial, do seu diabetes, de qualquer doenças crônicas. E essa descompensação vai levar a problemas clínicos também. Então, assim, esses leitos nos hospitais gerais são pontos muito importantes para a gente conseguir dar uma atenção global para esse paciente. Esses leitos são geograficamente bem localizados, de fácil acesso, presentes em inúmeros municípios, com propostas de intervenções breves e acessos a recursos clínicos e multidisciplinares. Normalmente estão em hospitais maiores. De acordo com a estratégia, não são colocados em hospitais pequenos, de municípios pequenos. Mas eles tentam ser o mais bem localizado, mais de fácil acesso para a região possível. Mas normalmente eles estão mais em hospitais com um pouco mais de porte, um pouco mais de estrutura. E os leitos em hospitais gerais contribuem também para a diminuição do estigma do transtorno mental. Propicia práticas de cuidado mais transparentes. Quanto mais a gente traz o paciente psiquiátrico para o convívio, para o hospital, para a sociedade, para as atividades sociais da comunidade, para o hospital geral, mais a gente vai contribuir com a diminuição desse estigma. A gente sabe que é muito, muito forte e será forte durante muito tempo, mas é importante que a gente trabalhe essa questão ao longo do tempo e a gente consiga diminuir esse estigma e essa psicofobia dentro da sociedade. O principal objetivo desse ponto de atenção é oferecer cuidado hospitalar para pessoas com transtornos mentais e ou necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Álcool e drogas é outro ponto muito importante do leito de hospital geral. Porque o paciente, principalmente com intoxicação de drogas, ele precisa de uma avaliação clínica. Principalmente drogas mais fortes como crack, como cocaína, momentos de intoxicação ou abstinência alcoólica, são quadros clínicos graves que podem gerar complicações clínicas. Então, esse tipo de paciente não passar por uma avaliação clínica prévia, ou às vezes manter um cuidado clínico durante toda a internação, pode ser muito arriscado para o paciente. Não são pacientes para ir para leitos psiquiátricos em clínicas psiquiátricas direto, eles precisam passar por avaliações clínicas. Esses leitos também servem para manejo de situações de crise e ou vulnerabilidade extrema que apresentem risco de vida para o usuário. O acesso deve ser regulado a partir de critérios clínicos, ou seja, análise clínica psiquiátrica e clínica orgânica. O paciente ele tem que ter uma necessidade de apoio clínico, senão ele deveria ir para uma clínica, um leito psiquiátrico. E as internações devem ser de curta duração, priorizando a superação da lógica asilar realizada pelos hospitais psiquiátricos. Hoje o pensamento é assim, tanto no leito de hospital geral como no leito psiquiátrico. Internação o mais curta possível, até a compensação daquele quadro clínico, da condição que motivou a internação. Após a resolução da condição que motivou a internação,
é necessária a alta. Não há vantagens em manutenção de paciente em um hospital psiquiátrico mais tempo do que o necessário. As residências terapêuticas. São moradias inseridas preferencialmente nas comunidades, destinadas a cuidar de pessoas com algum transtorno mental e que tiveram internadas por longo período em hospitais psiquiátricos. Como a gente já comentou, dentro da reforma psiquiátrica, alguns pacientes tiveram que ir para residências terapêuticas por questões sociais ou clínicas mesmo. A residência terapêutica não é um serviço de saúde, é um serviço de habilitação. É um espaço de habitação para retorno à vida social. Geralmente, os pacientes ali dentro não têm vínculos familiares, não é uma residência para a família. É para o paciente que ou não tem condição clínica de conviver, ou ele não tem estrutura social. Às vezes todos os parentes já não existem mais. Ou os parentes em que poderiam cuidar são pacientes também gravemente enfermos ou muito idosos. São questões individualizadas. Cada caso é avaliado especificamente e determinado se há possibilidade ou não. Mas o pensamento é que todos voltem para casa. Assim, o pensamento é sempre esse. As residências terapêuticas, elas servem para dar um acolhimento, um espaço de habitação para aquele paciente que realmente não teve para onde ir. De volta para casa, é um programa que dispõe sobre a regulamentação do auxílio reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica, com 2 anos ou mais de internações. Isso foi um projeto multidisciplinar, principalmente com assistente social, psicólogo, para construir essa volta do paciente. Imagina na época onde foi feita a lei Paulo Delgado, que houve a restituição, a reforma psiquiátrica no Brasil. Alguns pacientes estavam há 10, 15, 20 anos internados. Eles estavam tão estruturados dentro do hospital, em que até a volta dele para casa às vezes era difícil. Alguns não queriam voltar, já estavam adaptados. Então, houve a necessidade de um programa, de uma avaliação e de um trabalho contínuo, tanto com o paciente, como com a sociedade, com a família, para que eles consigam acolher novamente esse paciente de volta. Passo a passo no atendimento psicossocial. Atendimento inicial. Primeiro, o usuário procura uma unidade de saúde ou é acompanhado pela família, munido de seus documentos pessoais e seu cartão do SUS, para receber o seu primeiro acolhimento. Essa unidade de saúde é a UPA, é o pronto-socorro, é o posto de saúde, é a unidade da família, é a porta de entrada. É onde vai chegar no médico que não tem formação em saúde mental. Daí a necessidade de pensar, de todos nós médicos, pensarmos em saúde mental. Segundo passo, a equipe da atenção básica realiza a triagem e, percebendo a necessidade de atendimento especializado, no caso de transtornos graves e persistentes, encaminha o paciente para o CAPS da região. Terceiro, a equipe multidisciplinar do CAPS avalia as necessidades do usuário, considerando seu contexto histórico, social e psicológico, e constrói o projeto terapêutico singular, que é a estrutura de como será feito o projeto terapêutico daquele paciente. Que atividades, que oficinas, que terapias, quantas vezes ele vai, quanto tempo ele vai ficar lá, o projeto individual para aquele paciente. A partir do projeto terapêutico singular, inicia-se um acompanhamento terapêutico biopsicossocial,
onde o usuário do serviço recebe apoio psicossocial a partir de atividades terapêuticas, culturais e sociais, objetivando sua reabilitação psicossocial. Passo a passo para atendimento psicossocial, atendimento em situações de crise. O familiar vai chamar o SAMU, o familiar ou o responsável vai acionar o SAMU. O SAMU direciona o hospital para os leitos psiquiátricos existentes na região, ou para qualquer outro ponto de atenção de urgência e emergência. Aí depende da região, depende da estrutura, da estratégia que foi montada dentro daquela região. Nós temos portas de entrada, ou nas próprias clínicas da família, mas existem unidades de centros de emergência regional, tanto na UPA como em hospitais municipais, onde existem emergências psiquiátricas. E aí é importante saber, na região onde você está, qual a porta de entrada dessa rede. No caso, o SAMU vai sempre direcionar para lugares onde exista um acolhimento e um atendimento de urgência. Não vai para um serviço ambulatorial, não vai para um CAPS, não vai para uma unidade dessas. Ele precisa ser compensado do quadro de crise para depois ser feito um projeto terapêutico com o CAPS. Então, assim, nessa unidade de urgência, ele vai ser acolhido, vai ser medicado, vai ser avaliada a necessidade de intervenção daquele paciente, que pode ser desde internação breve ou internação no leito diagnóstico mesmo, durante 1, 2, 3 dias, ou em casos mais que necessitem de um atendimento de internação mais longo, encaminhado para os leitos psiquiátricos da região, para uma internação mais prolongada. Após o atendimento, havendo estabilização do quadro inicial, ou atendimento de emergência, ou a internação, o usuário é recolhido e referenciado a um serviço especializado, o CAPS. Aí sim ele será encaminhado ao CAPS, de acordo com seu perfil, para iniciar o acompanhamento e apoio psicossocial. Caso ele já seja usuário de serviços de saúde mental, deve ser entrado em contato com estes para encaminhá-lo. Por muitas vezes a situação de crise é de um paciente que já está em acompanhamento, não é o primeiro surto, não é o primeiro episódio do paciente. É muito frequente a reinternação e crises, reagudização do quadro nos transtornos psiquiátricos. Então, por muitas vezes, esse usuário que está sendo atendido na emergência, ele já tem tratamento de longa data. Então, é importante saber qual CAPS que ele é referenciado, onde ele está fazendo esse acompanhamento, para encaminhá-lo de volta para ele. Tá? Essas são as bibliografias e alguns textos complementares sobre isso que a gente falou e sobre a rede de saúde em atenção em saúde mental. É isso que a gente tinha para falar e até a próxima aula.